Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre três curiosidades a respeito da existência de Deus. É isso mesmo, três curiosidades a respeito da existência de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Três curiosidades da existência de Deus. A primeira é a crença universal, a segunda é a consciência do homem e a terceira é a criação do mundo. Mas antes de nós entrar nesse detalhe, eu quero te pedir para você se inscrever no canal e lá no sininho apertar ele para ser notificado todas as vezes que nós gravarmos os vídeos, compartilhar, comentar e dar o like. E também ficar até o final, que no final tem uma oração especial para Deus abençoar a sua vida. Então, existem provas tão evidentes da existência de Deus. É mais fácil a gente crer que Deus existe do que Deus não existe. Aqui são citados alguns exemplos, algumas provas da existência de Deus. Nós vamos ver aqui. Antes de tudo, Deus é. Antes disso existir sol, terra, tudo que existe hoje, Deus é o que está em Isaías 43:13. O primeiro fato, a primeira curiosidade da existência de Deus é a crença universal em um ser supremo, em alguém que é o controle de tudo. Ou seja, essa crença universal fala da existência de Deus. Nunca se houve um povo 100% ateu. Nunca se houve, ou seja, um povo, um grupo de pessoas, uma nação, uma tribo, uma região 100% ateu. Sempre houve diante de algum povo alguém com uma crença religiosa, alguém com uma crença em alguma divindade, em um ser supremo, né? Apesar que há variações de nomes, né? Mas todas as crenças alguém fala a respeito de Deus, cada um de várias formas diferentes, mas fala a respeito de Deus, de um Criador, de um que tem o controle de todas as coisas. Então, a primeira curiosidade da existência de Deus é a crença universal. Todo mundo nasce com a crença de que Deus existe. A realidade é essa, de que Deus existe. Então, sempre teve no mundo orações, juramentos, ritos religiosos, sacrifício, alguma coisa relacionada a Deus. Em uma cultura, a gente pode ver a falta de cidades, de muros, ginásio, leis, moedas, enfim, mas nunca falta de oração. Sempre teve alguém orando. Então, a primeira curiosidade é essa, da existência de Deus, a crença universal. A segunda, a consciência do homem. O homem é um ser moral. Dentro do homem existe algo na sua consciência que diz para ele assim: isso é certo e isso é errado. Independente de Bíblia, independente de qualquer coisa, o ser humano tem uma consciência moral dentro dele que diz o que é certo e o que é errado. Mesmo que ele tente justificar o erro que ele quer cometer, mas existe isso nele. Um exemplo, matar. Não precisa da Bíblia para dizer que matar é algo errado, né? Roubar, enfim, é algo errado. Não precisa da Bíblia para isso, mas a Bíblia já diz sobre essas coisas que são coisas erradas, que é pecado, que Deus abomina, e muitas outras coisas que não vamos entrar no assunto. Então, a consciência do homem, ela já diz, quando o homem faz alguma coisa errada, a consciência acusa ele de que ele está errado daquilo, né? Então, é a consciência do homem, e essa consciência, essa acusação, ela vem da onde?
ela vem de onde? Isso lembra a Deus. Isso lembra o Éden. Deus dizendo para Adão: Adão, não faça isso, não coma do fruto. Todo fruto você pode, menos o que está no meio do jardim. Quando Adão comeu desse fruto, juntamente com sua esposa, ele tentou se esconder de Deus nas folhas, nas moitas. Por quê? Porque a consciência dele acusou que ele estava errado, né? Ele já tinha essa orientação de Deus e automaticamente, quando Deus pergunta: Adão, por que comeu do fruto proibido? Por que fugiste de mim? E então Deus disse: comeste do fruto? A consciência de Adão. Então a consciência universal faz o homem compreender o ser supremo, um ser moral. Deus é um ser moral. A consciência regula a vida do homem entre o bem e o mal, esclarece ao homem o que é certo e o que é errado dentro do seu interior. Interessante, né? Terceira, a criação do mundo. A criação do mundo. Tudo que o mundo fala da existência de um Criador. Tudo que há no mundo fala da existência de alguém que criou tudo, de um ser supremo, da existência de alguém. Um exemplo, quando se fala de um relógio, então existe o relojoeiro, né? Quando se fala de carro, existem as fábricas de carro. Quando se fala do mundo, existe quem criou o mundo. Alguém que criou o mundo. Que arquiteto foi esse? Quem foi esse, né? Então, na criação do mundo, nós vemos aí a terceira curiosidade da existência de Deus. O Salmo 91:1 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o fundamento as obras das suas mãos. Então, toda a criação revela, a obra de Deus revela que existe um Deus ali. As Escrituras, ela deixa marcas a respeito da pessoa de Deus, que ele realmente existe. Então a primeira curiosidade é a crença universal. Todo lugar existe alguém que crê em Deus. A consciência do homem. Todo lugar, seja um homem o menos alfabetizado possível, mas ele tem a consciência do certo e do errado. E a criação do mundo. Olhamos para a criação do mundo e nós vemos ali realmente existe um Deus que criou todas as coisas. Oremos. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos porque o Senhor verdadeiramente existe. E o Senhor dá sinais, como nós vimos aqui. Sinais através da crença universal, através da mente, da consciência humana, através da criação, que o Senhor existe, ó Deus, ó Pai, Senhor das nossas vidas. E que o Senhor possa cada vez mais se revelar para o homem. Ó Deus, que o homem possa estar atento a cada vez mais essa revelação da parte do Senhor, mostrando a sua vontade para com a vida de cada um. Que o Senhor possa abençoar cada um que ora, que assiste esses vídeos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.